Fala galera, começando mais uma live aí da Too Easy, Back to Basics. Esperar a galera entrar. Vitor Cristão entrando, Gustavo Reis. Fala aí, Gustavo, beleza? Real Motorsports. Galera, hoje a gente vai falar sobre controle de tração. Feature bem legal aí. Também separei vários logins e um arquivo muito massa para mostrar um pouco de como é a configuração de um carro de corrida da parte do Traction Control, certo? E talvez, se der tempo, nossas lives estão levando bem mais tempo aí do que o esperado, a gente vai mostrar um pouco dessa configuração aí na parte de motos também, que é muito legal. Fala aí, Matos. MC Chicotes entrou, nosso amigo Marconi, Wanderson. Obrigado pela participação aí, galera. Flávio de la Rosa, abraço. Vamos esperar o Vitor entrar, que daqui a pouco ele deve estar entrando. Vou explicar como que vai funcionar a nossa live de hoje. Vou testar algumas ideias novas aí. Então vamos lá. Qual que é a ideia? A gente vai abrir para perguntas, beleza? Então assim, sempre que a gente tiver explicado alguma coisa, eu vou perguntar para vocês se vocês entenderam mesmo. Manda um joinha quando vocês entenderam. E depois, para evitar assim, às vezes a gente começa um tópico, tá tão legal, eu acabo nem vendo direito os comentários. Então, quando a gente terminar um bloco, eu vou virar e vou perguntar: e aí, galera, vamos abrir então para perguntas, beleza? E então vamos lá. Vou colocar o Vitor aqui. Deixa eu chamar o Vitor aqui. A galera tá entrando, a gente teve problema na transmissão no YouTube. Mas vamos colocar o Vitor aí. Tá. Fala aí, Vitor. Beleza? Beleza, e aí? Tudo E aí, certo? galera, beleza? E aí? Vamos que vamos. Tudo certo? Tudo beleza. Só aumentar o volume aqui que tá meio baixo. Tranquilo. Beleza. Quer Vamos falar de esperar controle de entrar? tração pra galera então. Beleza. Bom, live de hoje sobre controle de tração, né? Um tópico que foi bastante pedido aí pelo pessoal que preencheu o Forms. Massa. E com certeza acho que é um dos tópicos mais legais que a gente teve até agora. E gostaria de começar pedindo para você explicar para a galera o que é controle de tração. E a diferença também entre controle de tração e controle de largada, que muita gente acaba confundindo. Então, o que é o controle de tração, Roberto? Beleza. Então vamos lá. Controle de tração é um feature. A maioria das injeções eletrônicas programáveis tem, não só injeções eletrônicas programáveis, mas muitos carros de rua têm, que o objetivo é, num carro de corrida, pelo menos, ter o máximo de performance e segurança. Então, ele é um feature que ele analisa as velocidades de roda, certo? E Certo. ele faz com que o pneu tenha o máximo de aproveitamento. Então, assim, para a gente falar de controle de tração, a gente precisa, antes de qualquer coisa, falar um pouco sobre pneu, tá? Então, Tá. é a primeira coisa que a gente tem que avaliar. Mas entenda, assim, deixa eu tentar ver um exemplo mais simples para a galera. Se você, muita gente acha que assim, cara, carro de corrida tem que ter motor, mas a gente tem que entender que é o seguinte: o pneu ele tem uma capacidade máxima de transmitir força para o chão, certo? Então, Certo. o torque na roda, não adianta você colocar um monte de torque na roda que você vai ter um limite máximo que o pneu vai conseguir de fato transmitir,
certo? Se Entendi. você colocar mais torque do que é possível, você Aham. acaba tendo um desempenho menor, beleza? Deixa eu tentar melhorar o som para a galera aí. Então você acaba tendo um Opa, peraí que desempenho, travou aqui. beleza? Travou, acho que voltou agora. Então vamos lá. Beleza. Então o primeiro passo é pneu, beleza? Certo. Então o que acontece? O pneu, ele tem... Deixa eu já mostrar um login de cara, assim, eu acho que o primeiro grande... Quando assim, a Beleza. galera começa a pensar em controle de tração, começa a ouvir o termo slip, certo? E daí as Sim. pessoas pensam assim, o controle de tração é algo que não deixa o pneu ter slip. Porque a galera Aham. pensa, que eu já ouvi muita gente falando para mim, o que é slip? Daí a galera dá aquele exemplo, quando o pneu patina, tipo quando você vai dar um borrachão lá, que você segura o Aham. freio de mão e E uma acelera o roda motor, acaba girando muito mais rápido do que a outra, né? isso aí, e fica patinando lá e tudo mais, e a galera entende isso como slip. É slip, tá? Mas assim, Aham. existem diferentes níveis de slip. E qual que é um dos de uma das coisas, um dos tópicos que a galera mais confunde em controle de tração? O pessoal fala assim: o controle de tração, aí você faz o seguinte: quando tem slip, ela corta o motor. Não Uhum. é bem isso, certo? Não é bem isso. Olha só, aqui Certo. eu vou dar um exemplo, tá? Vamos Eu ver esse vou, login aí. eu vou dar um exemplo aqui bem rápido para a galera ver, ó. Então, olha só. Aqui eu tenho um login, tá? Que eu tô... Então, de novo, vamos olhar as variáveis, né? Rotação do motor, engine speed em amarelo, Certo? engine speed limit em branco. Perfeito? Sim. Embaixo, throttle position, TPS, tá? Basicão. E aqui, ó, eu tenho 4 velocidades de roda, tá? Certo. Então, eu tenho um sensor em cada roda. Front left, front right, rear right, tá? Beleza. Vamos olhar nesse ponto aqui que eu tô em questão aqui, ó. Olha as velocidades. Dianteira 95, esquerda, 98.5, 95.8, 95,8. 98.6, 99.4, 99.5, Certo. certo? Tem uma Então, diferença aí entre elas, né? tem uma diferença entre elas. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta: o controle de tração deveria estar atuando nessa situação? Não sei. Não sei. Porque pensando rapidamente agora, se você pegar o carro que está numa condição de curva, por exemplo, a velocidade das rodas do raio externo da curva vão ser diferentes das rodas internas, certo? Certo. Vamos perguntar para a Mas galera, o que a galera acha? Manda aí, pessoal. Sim ou não? Vocês acham que nessa condição o controle de tração deveria estar atuando? Vamos olhar aqui, ó. Sim ou não? ó, o William falou William, aí que não. William falou que não. Vamos ver o que mais. Então, repetindo, a gente tem aqui as velocidades em 4 rodas, não em curvas. Gabi Rodrigues, não. Muito pouca diferença. Legal. Fábio Gouveia, não. Perfeito. Perfeito. Gustavo Reis, não. Show de bola. Então, aí entra o primeiro ponto, que a galera já matou. Não é qualquer diferença de velocidade que o controle de tração tem que entrar, tá? Agora eu vou mostrar um pouco mais para frente desse login, tá? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma melhorada na escala aqui para ficar mais fácil da galera ver. Beleza. Então, olha isso aqui, ó. Olha como nesse ponto que eu peguei, as curvas estão bem próximas nessa região aqui, ó, Sim. né? Olha para cá o que acontece. Já tem uma diferença aí. Uma diferença bem maior. Aham. De quanto é a diferença ali? Vamos ver? Vou pegar bem esse ponto aqui, ó. Olha só. Eu tenho aqui, ó, 97,
100, 106 e 103, vai, se a gente fosse arredondar. 10 quilômetros por hora de diferença, né? Das 10, rodas esquerdas ali. se a gente falar das De esquerdas, 10, e se a gente falar das... Exatamente. E da direita tem aí 2 quilômetros por hora. Então, assim, Aham. qual que é o lance, tá? O que interessa pra gente é força transmitida do pneu pro asfalto. É isso Sim, que acelera o carro, perfeito? Se a gente perfeito. olhar nas rodas de tração, você vai ter uma força que é gerada ali no contato do pneu com o asfalto, certo? Então, é isso que eu quero deixar bem claro, back to basics. Para existir essa força, você precisa ter slip. O que é slip? É a diferença entre a velocidade do veículo em si, certo? Que Certo. normalmente é medida por um GPS ou por velocidades de roda que não são as de tração, perfeito? Que nesse caso aqui, como para a galera entender, nesse caso aqui é um carro com tração traseira, certo? Sim. Então, quando eu estou medindo as rodas da frente, eu tenho uma aproximação aí da velocidade do carro. Por que eu tenho essas diferenças aqui? Isso aí é natural. A gente tem curvas, a gente, que nem você falou, quando você está em curva ou com o volante ligeiramente virado, você tem diferentes raios de curva, você tem diferentes velocidades em cada pneu. Isso eu posso mostrar depois no log, tá? Beleza. Mas assim, slip é a diferença de velocidade entre as velocidades das rodas de tração com a velocidade do carro, perfeito? Certo. Seria velocidade de referência, né? Oi? Seria a velocidade de referência nesse caso, né? Que aí Exatamente. depende se o carro é tração dianteira ou traseira. Ou traseiro. Daí o que acontece? Se essa força, aí é a segunda, o conceito. Então, o primeiro conceito que eu queria passar para a galera é o que é slip, tá? Então, é isso aí. É uma diferença, vamos entender em diferença percentual, tá? Para ficar mais fácil. Beleza. Agora, se eu falei que a força que o pneu transmite para o asfalto, para você ter força, você precisa ter slip. Olha aí, o Adonito falou, diferença das rodas que tracionam com as que não tracionam. Perfeito. Isso aí é slip, Beleza. certo? Tem ECUs que trabalham com essa diferença, um menos o outro, tem umas que é percentual, mas não vamos se apegar aos detalhes. O importante é entender que é essa diferença, certo? E a Sim. segunda coisa importante que eu falei nessa live, para você ter força de tração que eu digo, para você ter a força o pneu transmitir força para o asfalto, que realmente acelera o carro, você precisa ter o slip, tá? Aí vem Certo. uma ideia que eu quero que vocês pensem, certo? Se a força depende do slip, será qual slip eu devo trabalhar? Será que não existe um slip ideal? Ou será que É, quanto mais melhor? Então imagina o seguinte, eu estou com a roda de não tração, tá? A 100 quilômetros por hora. Daí a certo. traseira eu estou a 101, certo? Vou ter um slip pequeno. Então Aham. eu vou ter uma força pequena também. Se eu for Sim. aumentando, tá? Esse slip, eu vou para 102, eu vou para 103 na traseira. E a da frente sempre 100, tá? Num exemplo hipotético aqui. E eu estou aumentando a diferença, eu estou aumentando essa força. Será que Aham. isso sempre vai acontecer? Porque é natural, eu falar, ó, eu estou com 101 atrás, certo? Sim. Agora eu tô com 102. O que será que deve ter um limite? Exatamente, o Fábio já matou aí. Deve Matou. ter um limite. Então, voltando naquele exemplo do borrachão lá que a gente falou no início da live, né? Aham. Ali, você não tem uma força muito grande. Por quê? Porque você já está numa condição de mais de slip, certo? Sim. Você acaba usando a força excedente para gerar calor e barulho, enfim, outras coisas, Exatamente. né? Exatamente. Olha aí, o William fez um comentário legal. Nos carros de arrancada você consegue verificar essas variáveis pela força G. Perfeito.
Então, vamos usar isso que o William falou como um exemplo. Imagina que eu Uhum. tenho um sensor G no carro, perfeito? Então, ele mede a aceleração. E eu instalei ele que eu consigo medir, eu estou andando em linha reta e eu consigo medir bem na minha longitudinal do carro, certo? Que é onde ele está andando, perfeito? Beleza. Então, se eu conseguisse medir isso, a gente iria ver aquilo que o Fábio falou, o Fábio Gouveia. Você vem aumentando o sleep até que vai chegar num momento em que a Você vai força começa a perder. diminuir. Você começa a perder, certo? Ó, Certo. o, o Trek aqui Marco Essa Antônio fez pergunta é um legal. comentário bem legal aqui, ó. Do E se for um 4x4. carro off-road com tração 4x4? Aguenta aí que eu já vou falar desse exemplo aí. Essa Vou foi boa, até, hein? vou até marcar aqui. Beleza. Então, o que acontece, tá? Vai existir, então, o terceiro ponto que eu quero passar muito importante nessa live. Existe um sleep ótimo, certo? O que é esse Certo. sleep ótimo? É uma diferença de velocidade entre as rodas de tração e não tração que vai gerar o máximo de força transmitida para o carro. Ou seja, você vai gerar a maior aceleração possível do carro, certo? Beleza. Um carro de corrida que tem controle de tração, o Traction Control tem como objetivo trabalhar meio que nessa região para você ter o máximo desempenho. Certo. Perfeito? Vamos ver aqui Beleza. o que o Anice Scott falou aqui. Pouca diferença acaba matando o motor. Às vezes é necessário uma grande diferença. Em arrancada, às vezes se usa 20 quilômetros de diferença. Show de bola. A gente tem que lembrar alguns detalhes aí. Por mais que seja um pouco mais avançado que o Anice Scott está falando agora, que é o seguinte, tem uma grande diferença se você está analisando isso na largada ou com o carro andando. Nessa condição aqui que eu estou falando, a gente está olhando a 100 por hora. Quando a gente está saindo do zero, a análise é bem diferente. Beleza, Aí pessoal? já entra naquela pergunta que eu fiz, né? Da diferença entre um controle de largada e o controle de tração. Exatamente, exatamente. Eu acredito que essa diferença de 20 quilômetros por hora talvez seja mais na hora da largada, tá? Na hora da largada. Porque você precisa mesmo, na hora da largada, isso realmente existe. Por isso que existem configurações, existem features diferentes. O controle de largada, você tem uma estratégia que não tem a ver com o sleep, Aham. beleza? E Certo. o controle de tração, daí é outra estratégia, beleza? Então, Bacana. voltando. O controle de tração, a gente tem basicamente duas filosofias de calibração, né? Uma que seria a mais óbvia quando a gente começa a entender essa parte do sleep, que era como eu achava. Eu falava, meu, perfeito, então existe um sleep ótimo ali, então eu vou configurar meu controle de tração para eu trabalhar ali, show de bola. Aí fechou, né? Aí fechou, daí você fala, não, beleza, certo? Existe algum problema com essa filosofia? Não, não existe, certo? Não tem problema nenhum. Aí deve surgir a seguinte dúvida, né? Tá, quanto é o sleep ótimo? Então, é o que a galera, é o próximo passo que passa na cabeça da galera, certo? Sim. Então, qual que é o sleep ótimo? Qual que é o lance que eu queria compartilhar aqui? Assim como qualquer coisa na área de calibração. Se eu falar alguma coisa para vocês, se eu for dar uma receita de sleep ótimo, eu vou... Não é por aí, certo? Você Sim. precisa testar para achar o sleep ótimo, certo? Como que é importante a gente fazer esses testes e o que a gente precisa fazer antes de testar? A gente precisa entender com o que esse sleep varia e também qual que é a faixa desse sleep. Por exemplo, quando a gente vai fazer um mapa, né, de calibração de motor, a gente sabe, cara, lambda não existe uma receita. Mas, cara, quando eu vou acertar o lambda, eu sei uma faixa que o lambda deve trabalhar. Essa faixa ela pode ser um pouco extensa.
Mas eu sei, cara, que não vai Mas já ser. é um norte para Já, você começar, né? exatamente, já é o norte. Então, assim, o que que eu vou passar pra galera, tá? Eu vou dar um norte bem grande, tá? Mas já é um norte para vocês. Olha, se vocês pensarem de 2 a 15%, vai estar lá dentro. Eu nunca vi nada fora disso, tá? Ah, mas 2 a 15% é muita coisa. Não, não é. Não é muita coisa. Tá dentro desse range, geralmente é algo que eu nunca vi fora disso. Perfeito? Agora, por que que ele varia tanto, tá? A gente tem que entender que é o seguinte, o Tem pneu, vários fatores, né, que afetam o controle de tração, né? Uma que eu exatamente, pensei agora é a pista. O asfalto da pista, se mudar não a porosidade, mas a rugosidade do asfalto, seu controle vai ter que atuar de outra forma, né? perfeito. Olha só, eu sempre gosto de pensar em casos extremos para a gente conseguir entender algumas coisas. Por exemplo, que nem você falou, se mudar a pista, tá? Do jeito mais extremo possível. Se eu estou andando no gelo ou se eu estou andando no asfalto de uma pista de Fórmula 1, deve ter diferença, certo? Então, Sim, quando a gente vai olhar diversas pistas, e não falando de pista, tá? A gente tá falando de asfalto de estrada mesmo, tem muita diferença, cara. Às vezes, você andando na estrada, você vê que tem diferença na faixa da direita e da esquerda, até do barulho. Então, fica claro que isso muda, certo? Por que que muda? Muda muito o coeficiente de atrito, tá? Para a galera aí da engenharia. Quando os professores lá da engenharia falavam em atrito e coeficiente de atrito, não existe, por exemplo, o coeficiente de atrito desse pneu. Não existe. Também não existe coeficiente de atrito de tal asfalto. Coeficiente de atrito é sim, sempre definido entre duas superfícies, certo? Por sim. isso que muda, certo? Galera que trabalha em engenharia motorsport em alto nível, os caras, engenheiros, fazem o quê? Track walk, tá? A galera vai lá, os engenheiros antes, eles andam na pista, dão uma volta lá, analisando como que tá o asfalto, certo? Porque Sim. existem diferenças de rugo, nem você falou, na rugosidade, nas características no mesmo autódromo. Às vezes os caras mexeram no asfalto numa parte, às vezes não mexeram, certo? Então é algo bem complexo. Por isso que o controle de tração é algo que o ideal é você estar todo evento mexendo, Sim, certo? não é uma coisa que você calibra uma vez só e já era, é só botar o carro E para já correr. era. Exatamente. Aí, vamos lá. A gente falou de uma das coisas que afetam o controle de tração, certo? As diferenças, as diferentes superfícies, certo? Sim, Mas também existem diversas outras, tá? A mais clara, que é algo que a gente não vê na arrancada, é a seguinte: aceleração lateral. Então, certo. imagina o seguinte, tá? De uma maneira bem simples. Pneu, só para a galera entender, cara, pneu é um negócio que existe, assim, uns estudos de engenharia muito fodas, para não dizer uma outra palavra. Cara, tem livros gigantescos só de pneu. É um negócio muito complexo, são fenômenos não lineares. Meu, para Sim, você chegar no detalhe do pneu é muita teoria, certo? Mas a gente pode entender, entendendo o básico, a gente consegue se nortear bem. Isso que é muito legal da nossa área. A gente não precisa ser um expert em pneu, ficar fazendo um doutorado de engenharia em pneu para calibrar um controle de tração, certo? O que eu quero certo. passar para a galera? Vamos, imagina que o pneu ele tem o limite máximo dessa aceleração, certo? Eu já passei, falei Beleza. isso para vocês, beleza? Só que entenda que é o seguinte, eu não falei, eu falei em aceleração. Agora imagine o seguinte, quando o carro entra em curva, o que que acontece? Eu Para o vou carro ter, fazer curva, o que que acontece? vou, Fala aí. eu vou ter uma outra força atuando, né? Para que ele possa fazer a Fazer a curva. curva. Exatamente. E aí, nesse caso, eu vou ter uma componente de duas forças, né?
na Perfeito, longitudinal e na lateral. perfeito. Para a galera que tem um conhecimento aí de física, da engenharia mais avançado, é só entender. Cara, você vai ter uma outra componente e o que interessa para o pneu é sempre a resultante. Então, o máximo da aceleração é sempre na resultante, certo? Sim, Agora, para a galera que não tem isso, entenda como o seguinte: ele consegue o máximo de uma força, certo? Se ele entra em curva, ele precisa, ele vai conseguir trabalhar no máximo de aceleração um pouco menor, porque ele precisa de um pouco dessa quantidade de força que ele aguenta para ah, fazer curva. Quando a gente faz curva, a gente tem uma força lateral, né? Aquela famosa força G, certo? sim. Então, o que acontece? Por que a gente falou tudo isso? Quarto ponto muito importante dessa live. O sleep ideal está relacionado com a aceleração lateral que o pneu está em contato, certo? Por quê? Quando a gente fala de sleep ideal, a gente está falando sleep por máximo de força que empurra o carro para frente, certo? Num sentido longitudinal. Então, se Certo. eu tenho uma aceleração lateral, eu estou em curva, o meu slip ideal vai diminuir. Legal. Assim como a minha força máxima transmitida longitudinalmente vai diminuir. Perfeito? Sim, Numa curva, o cara não consegue acelerar tudo que dá. Certo? Isso é intuitivo. É legal que é intuitivo. Certo? sim. Eu Então, posso falar de uma forma genérica assim, então que quando o carro está em curva, eu vou ter. A curva vai consumir o potencial de. Uma parte do potencial de aceleração que ele consegue suportar, certo? certo. Perfeito. Perfeito. Beleza. E tem um outro detalhe que, desculpa, eu não vi quem falou, foi que matos preparações. Temperatura também, com certeza. A Muito temperatura, importante essa variável, inclusive. muito importante. Qual temperatura que ele está falando? De pneu. Existem diversas Sim. temperaturas que afetam, obviamente, a temperatura da pista também afeta, porque a gente está falando das duas superfícies, pneu e pista, certo? Mas a temperatura é muito importante. O pneu ele tem uma temperatura ótima que você precisa trabalhar, certo? Vou compartilhar para a galera de arrancada. Por exemplo, a gente desenvolveu uma Hayabusa de arrancada. Infelizmente, o piloto acabou não andando e a gente torce muito para que um dia ele volte, né? Ele teve alguns problemas pessoais e acabou não andando. Mas naquele projeto, e é algo que assim, ó, vou recomendar para qualquer pessoa de arrancada, tá? A gente tinha colocado um sensor de temperatura do pneu traseiro. Por quê? Porque a gente colocava no dash da Motec, olha que legal isso, cara, um alarme, certo? Do burnout. Então, assim, quando o cara estava fazendo o burnout, a gente pesquisava a temperatura ótima Certo. nas largadas, a ideia era essa, certo? Aham. E daí a gente dava uma estimada em quanto o pneu esfriava entre o burnout e a largada. Então a gente buscava, através de testes, obviamente, a temperatura ótima para falar para o cara, ei, pare de fazer burnout. Porque se ele passa demais, acaba prejudicando, né? Acaba prejudicando, Depois. assim como um burnout não tão bem feito, que não Aham. esquenta tanto o pneu, também vai prejudicar. Então, assim, é por isso que é importante a gente entender lá no, sabe, você vê como No você, detalhe mesmo, né? no detalhe, exatamente, você fala, ah, para que pneu, né? Meu, esse é um exemplo muito massa de arrancada que a gente sugere fazer, certo? Então, você sabendo que tem uma temperatura ideal, faz todo sentido você monitorar a temperatura e você fazer testes, certo? O ideal é o seguinte, nesse caso que eu falei, o cara lá faz burnout, tá, chegou na temperatura ideal, aparece no dash, stop burnout, o cara Aham. tira a mão e ele, Legal. e ele sabe, dá para deixar um outro LED
que ele começa a piscar caso o motor, o pneu comece a Temperatura esquentar mais baixa. também. Então, isso é que é legal de você ter todos esses features nas injeções. Bacana. Mas, independente do cara estar usando o Motec ou não, ele consegue colocar um sensor de temperatura de pneu e fazer essa análise. Perfeito? Certo. Então, vamos lá. A galera já comentou bastante do que... E você também Sim. deu vários exemplos. Temperatura muito importante. Óbvio que pressão de pneu também, né? Então, os fabricantes, Uhum. eles recomendam pressão, ranges de pressão e temperatura. Em automobilismo de alto nível, os caras ficam medindo pressão o tempo todo, certo? E Certo. trabalhando nos ajustes dos pneus para ter o máximo de desempenho. Mas vamos lá. A gente falou de tudo isso, certo? Então a gente já falou um pouco de pneu, a gente já falou um pouco de slip, a gente já falou um pouco do que afeta o slip. Então, como que seria um controle de tração? A gente já sabe que a gente tem que trabalhar ali na faixa do slip, certo? Sim. Então, A gente já sabe os fatores envolvidos, né? Para envolvidos. fatores que a gente tem que controlar. Perfeito. Agora, posso fazer a pergunta aqui? Manda bala. Ó, eu queria saber, agora que a gente já sabe tudo que envolve o funcionamento do controle de tração, como eu faço para controlar esse slip? Show de bola. Então vamos pensar comigo. Imagina que eu tô saindo de uma curva, tô fazendo um track day, tô saindo de uma curva e eu começo a acelerar o motor. Certo. Começo a aumentar o torque na roda. O slip começa a aumentar, o slip começa a aumentar, o slip começa a aumentar. Quando ele começar a passar do ótimo, certo? Fica Uhum. claro que eu vou ter que atuar ali. A ECU vai atuar nesse momento. Antes, Sim. era o motor empurrando para que a gente aumentasse o slip. Perfeito? Aham, beleza. Então, o que a ECU precisa fazer? Ela Vamos ver se a galera precisa. fala aí o que a ECU precisa fazer. Então, cheguei no pico do slip, comecei a passar. Eu vou começar a perder desempenho. O que vocês acham, galera? Manda aí. O que vocês acham que a ECU tem que fazer? Vamos lá. Back to basics. Quase que eu respondi essa aí, hein? Ainda bem que eu fiquei Quase. quieto. Corte Olha de aí. ignição. Agora que eu vi, tava meio travado aqui. Vamos lá. Corte de ignição. Certo. Alguém tem mais alguma ideia? Diminuir o torque. Gustavo Reis. Mandou bem. Mandou bem. O que a ECU precisa fazer? Diminuir o torque. É isso que ela precisa fazer. Sim. Agora. Então, é assim que a gente segue a sequência do entendimento do controle de tração. Ó, por exemplo, Luiz Feito falou, ponto, garage power, efetuar ajuste programado, Fábio Gouveia, derruba ignição, o Adam Nitro falou, corte de ignição, muita gente foi direto na ignição, perfeito? Sim. Nenhum problema quanto a isso. Mas eu quero que vocês entendam e pensem de maneira macro. O que a ECU precisa fazer? Diminuir o torque na roda. Aham. Diminuir o torque na roda, certo? Então, por que eu fiz a pergunta desse jeito? Entenda o seguinte, tá? Vou dar um exemplo que acabou de surgir na minha mente. Se eu tenho um carro que é 4x4, que eu tenho um diferencial, que eu consigo controlar ele eletronicamente, e eu vejo que eu estou tendo slip atrás, se eu transferir o torque para frente, eu vou reduzir o torque atrás. E eu vou diminuir o meu slip. Aham. Então, é esse tipo de raciocínio que eu quero passar para vocês. É o Não raciocínio macro da coisa, né? exatamente, é entender o carro como um todo. O que a ICU precisa fazer? Vou repetir e quem que foi? O Gustavo Reis se matou a pau. Precisa reduzir torque e torque na roda. Sim. Perfeito? Então, o que acontece?
Posso mexer no ponto? Posso. Não estou falando que não é, mas o que ela precisa fazer é reduzir torque na roda. Eu acho que com esse exemplo ficou bem claro, certo? O Aham. diferencial. Beleza. Então é isso que esse eu precisa fazer. Porque eu preciso trabalhar numa região de torque na roda que eu vou ter o máximo de eficiência. Perfeito? Agora, como ela faz isso, né? Agora, como ela faz isso? Perfeito. Né? A gente tem diversas maneiras de reduzir torque. Tanto que no início, quando a galera estava desenvolvendo controle de tração, estudaram diversas maneiras de fazer isso, certo? Sim. Inclusive, pensa comigo, se você tem um câmbio CVT, você pode mudar a relação de marcha. Aham. Então, não estou falando que é ideal. Existem diversas maneiras, perfeito? Mas é Então, uma assim, forma, né? Não deixa de ser é uma uma forma forma. de você reduzir o torque. É uma forma. Uma ideia que eu tive agora, cara, como eu fiz um estudo intenso disso aí, porque no meu TCC eu desenvolvi uma estratégia, um algoritmo de controle de tração, que na É. época eu trabalhava na ProTune e não tinha controle de tração nas ECUs. E daí, cara, eu fiz um estudo, cara, de um ano, né? Uhum. TCC, estudei controle de tração da Bosch, controle de tração da Motec, todos os papers que Legal. existiam na época eu li sobre isso aí. Por isso que esse conceito foi um que eu falei, putz, verdade, cara, não tinha sacado. Por isso que eu tô passando pra galera. Como ela faz redução de torque, tá? Como precisa ser... Olha, ó, Ciro, o que é sleep? Sleep a gente explicou no início da live, mas de maneira rápida para você entender, é diferença de velocidade entre a roda de tração e a roda da frente, tá? E a roda de não tração, certo? Se fosse um carro tração traseira, seria a roda da frente, Roda tá? dianteira. Então, para você ter força, você precisa ter sleep, tá? Um outro exemplo que eu não dei nessa live que eu gosto de dar muito é da bicicleta, cara. Você está pedalando uma bicicleta, a roda de trás vira mais rápido que a da frente, você pode ter certeza. Quando que ela não vira? Você está numa descida, parou de pedalar. As duas têm Aham. velocidade igual, perfeito? Então, vamos lá. Beleza. Como? Então a gente parou no quê? A ECU, assim que ela identifica que ela está passando do sleep ótimo, que a gente vai configurar ele E definir, né? e definir, ela precisa reduzir torque e torque no Aham. pneu. Beleza. Como ela vai fazer isso? Tem várias maneiras, né? Tem várias maneiras. Inclusive o pessoal já falou uma delas. Uma delas, Ignição. a ignição, certo? Na ignição, o Garage Power Motorsport falou em borboleta também. E assim, existe diversas maneiras que você pode reduzir o torque no motor. Duas delas têm um aspecto muito importante para o controle de tração, tá? Eu acho que eu já É. falei nas lives, mas vamos falar o seguinte. O que aconteceria se quando eu cheguei nesse ponto, assim, eu falo, putz, preciso cortar torque, eu tenho borboleta eletrônica, eu vou fechar a borboleta. Sim. Você O tem que que avaliar o quão rápido isso aí vai atuar, né? o O que que a quão galera rápido. acha? Vamos ver, ó, porque o Tássio aqui foi outro que falou, borboleta, certo? Então, se eu tenho uma borboleta eletrônica, teoricamente, se eu falar assim, cara, ó, preciso reduzir torque no pneu, tem uma borboleta eletrônica, vou fechar então essa borboleta eletrônica, certo? Alfredo Sim. Bonilha matou. Vai demorar demais. Por quê? A gente tem que entender que você fecha a borboleta, mas você tem o coletor de admissão, você tem diversas características do fluxo de ar que fazem com que leve um tempo para o torque reduzir de verdade, certo? O Sim. coletor de admissão está cheio, mas fechou. Então, quais são as duas maneiras rápidas de se reduzir o torque, tá? Tem mais, né? Que nem aquele exemplo que eu falei do diferencial, muitos carros usam, certo? Mas para Certo. carro de corrida, a gente pode atrasar o ponto e colocar o motor no limitador, tá?
O que Seria que cortar a ignição. exatamente? Quando a gente tem um limitador do quando a gente tem limitador de motor, deixa eu só ver o que a galera falou aqui, ó. Recuo, ponto, massa. Alisson Cassol falou, no caso de turbo, o controle por borboleta apresenta muito atraso. Perfeito, Breno. Eu acho que o mais eficiente seria corte de ignição e ou atraso de ponto. Perfeito, perfeito. Assim, ó, vamos falar de atraso de ponto, tá? Atrasei o ângulo de ignição. O que vai acontecer? Vai reduzir o torque. Vai reduzir. Perfeito? É bom, bom, muito bom. O que a gente tem que avaliar só nesse quesito? A gente tem o seguinte detalhe. Eu não recomendaria fazer só por atraso de ponto. Perfeito? Certo. Eu já trabalhei com três, na verdade, quatro, vou lembrando, 4 sistemas de controle de tração, tá? O melhor, que deu assim, melhor desempenho e outra coisa que é muito importante, que é o feeling do corte da ignição e atraso de ponto. Então, geralmente, quando possível, eu faço um trabalho híbrido. Primeiro eu atraso o ângulo de ignição, Certo. certo? Até um limite, certo? Eu não gosto de atrasar demais, perfeito? Porque quando a gente atrasa o ponto, esse ó, outro ponto muito legal para passar para a galera, certo? Quando você atrasa o ponto, você tem que entender que quantidade de ar e combustível continua a mesma. Quando a gente fala de ar e combustível, a gente está falando de uma energia, Sim. certo? Então aquela energia vai ser usada na combustão. Aham. Se eu Quando eu atraso o atraso, ponto, eu tenho menos torque. O que acontece com o resto da energia? vai para o escapamento, né? Vai para o escape. Por isso que o EGT sobe, Uhum. beleza? Para a Certo. galera da engenharia aí, primeira lei da termodinâmica, beleza? Se eu não me engano, primeira lei, já não lembro mais direito, mas falando de uma maneira bem rápida, a gente tem que quantidade de calor é trabalho mais variação de energia interna, certo? Então, esse Certo. raciocínio de primeira lei serve para esse tipo de explicação que eu dei. Você tem uma quantidade de calor fixa lá. Você não realizou trabalho, vai ter variação de energia interna. E nesse caso aí, no motor a combustão interna, a gente traduz aí em calor no escape, certo? Por isso que geralmente se coloca um limite no atraso que você vai aplicar, perfeito? E Se daí, você tem, se você tem um carro turbo, por exemplo, isso aí pode acabar até atrapalhando, né? Porque você tem. você acaba tendo muita energia no escape e, enfim, você acaba disponibilizando muita energia para a turbina girar e aí, enfim, pode atrapalhar outras coisas. Podem atrapalhar outras coisas. E vamos dar um exemplo aqui. Se a gente fala que ó, sobe a temperatura de exaustão, imagina que você já está num carro que está no limite, está numa corrida longa, você já está com algum problema, que você tem uma temperatura de exaustão já um pouco fora do anormal, um pouco fora do normal, ou seja, mais Sim, quente do que o normal, e daí você ainda faz uma configuração que se fica atrasando ponto lá e queimando no escape, certo? Você pode ter um problema com isso. Por isso que você limita atraso máximo, perfeito? sim. Além desse atraso, você pode cortar o motor. E cortar o motor é limitador mesmo, certo? É limitador. Limitador do motor. O que é limitar o motor? Vou dar um exemplo. Se eu for cortar 20% do torque, aí que eu vou perguntar para a galera, vai. Imagina o seguinte. Sexta coisa massa que eu vou comentar aqui. Eu preciso cortar 20% do torque. Como é que eu faz isso? Vamos ver se a galera tem uma ideia. Enquanto isso, eu vou repetir a pergunta. Se eu precisar cortar 20% do torque de um motor, exatamente, eu estou falando de 20,0%, eu não estou falando 25 nem 15, eu estou falando muito exatamente, bem exato. 20%. Como eu faço?
eu vou falar o que eu pensei. A primeira vez que eu li isso, eu falei assim, cara, você precisa ter uma ECU Torque Based, e daí você tem que ter um mapa de torque muito bem calibrado, e daí você tem que mudar o estado do motor, se tiver comando variável, se... Por quê? Porque normalmente o cara que está estudando engenharia ainda não tem tanta prática, o cara vai para o caminho mais difícil, cara. Eu, pelo menos, ia, né? Já pensava Sim. na coisa mais complexa. Alguém tem uma ideia de como reduzir... Ó, quero reduzir 20% do torque. Você vai lá, você faz isso aqui e você reduz 20% do torque. O Glaucio falou, ó, corta combustível, corte de RPM. Mas como que você vai saber exatamente que é 20%? É isso que eu queria passar para a galera. Então, Certo. como que você vai cortar Alisson Cassol? Show de bola, mestre. Show de bola. Pedro também mandando bala. Exatamente isso. A gente tem que entender. Ó, o Alfredo Bonilha falou um negócio legal também. Não deixa de estar certo. Se for 5 cilindros, corta a ignição de um cilindro. Sim. Mas o raciocínio do Alfredo foi legal. Mas na prática não é isso que se faz, tá? Olha só. O que a galera falou ali? Imagina que eu tenho assim, ó, 100 combustões, certo? Se eu Certo. cortar, se 20 delas não ocorrerem, eu vou ter uma redução de 20% de torque. Simples assim, certo? A gente tem que entender que quando a gente atua no ponto, a gente está atuando em uma combustão ali, e reduzindo o torque daquela combustão. Aham. Mas se a gente entra num corte de motor, a gente pode olhar vários eventos de combustão. Então a Sim. gente consegue analisar como a gente vai estar com o motor numa rotação que é alta, como é um motor a combustão interna, você vai ter muita combustão ocorrendo ali a 4.000 RPM, a 5.000 RPM. Então você consegue olhar esse evento como várias combustões e desligar de fato o cilindro em algumas, certo? Sim. Então, Bacana. essa é a grande sacada, perfeito? Repetindo, quando a gente atrasa a ignição, a gente já reduz o torque naquela combustão ali, a gente já reduz de fato o torque na hora, perfeito? Mas quando a Sim. gente consegue analisar mais combustões ao longo do tempo, a gente pode desligar de verdade o cilindro, alguns cilindros, certo? Naquela análise de várias combustões. É normal a Bacana. gente pensar que nem o Alfredo pensou. Se for 5 cilindros, corta a ignição de um cilindro. Só que o que acontece? É muito importante, olha só. Por isso, esse é um negócio que eu vou falar agora, é uma coisa que realmente diferencia a qualidade das injeções eletrônicas programáveis. Olha só. É muito importante que o balanceamento do motor na hora do corte seja feito de maneira correta. Então imagina que a gente faça o que o Alfredo falou. Eu tenho 5 cilindros, eu vou lá e desligo um. É natural que aquele motor não vai funcionar redondo, Sim. certo? Por quê? Porque o motor ele foi projetado para ele funcionar com todas as combustões e daí entra nessa parte de balanceamento do motor, que é algo bem mais complexo que não vai dar para explicar nessa live. A gente pode fazer um tópico de live e falar 10 horas só sobre isso. Sim. Mas Mas tem que ser isso levado em conta, né? tem que ser levado em conta. Por isso existe a maneira correta de se colocar um motor no limitador, certo? E qual Qual é a seria essa maneira maneira? correta? Depende do seu motor, da sua ordem de ignição, depende de muita coisa, certo? O que é legal? Você ter uma ECU que você consiga configurar até esse tipo de detalhe, perfeito? Então imagina o seguinte, 2 casos. Um caso eu vou lá, é os 5 cilindros, eu desligo um cilindro. Outra coisa é, eu tenho 5 cilindros e eu Certo. desligo um,
depois eu desligo ele de volta, desligo o outro, ligo ele de volta, desligo o outro, e vou fazendo um corte de cilindros numa sequência ideal para aquele motor com aquela ordem de ignição. Isso, por Isso é mais que legal. você não tenha algumas combustões, o seu motor vai funcionar de uma maneira muito mais redonda, certo? Então, essas são as grandes diferenças entre você reduzir torque na ignição e você reduzir torque em limitador de motor. Quando eu falo limitador de motor, é justamente isso, tá? Você tem uma rotação alvo ou um slip alvo, tanto faz, e você desliga cilindros para você manter naquilo lá, naquela rotação ideal, certo? Beleza. Então, assim, a gente já falou. Vamos recapitular um pouco a live para a gente dar o nosso próximo passo. E relembrando, pessoal, a live, o Instagram está cortando a live. Quando dá 1 hora, ele corta automático. Isso não significa que a live terminou, certo? Vai ter mais uns 15 minutos depois de terminar. Cortou a live, volta ali no Instagram da Twizy que a gente vai retomar essa live. Beleza? Já na sequência. Certo. Então a gente falou de sleep, o que é sleep. A gente falou que o sleep varia, que você precisa ter sleep para ter força. A gente falou que existe um sleep ideal. A gente falou, na verdade, que esse sleep ideal não é um sleep. O sleep ideal depende de inúmeros fatores. Ele é variável, né? Ele é variável, varia com aceleração lateral, temperatura de pneu, tipo do asfalto, tipo do pneu, desgaste do pneu, é muita coisa, beleza? E a gente falou que um controle de tração, ele busca trabalhar no sleep ótimo, perfeito? Agora eu vou complementar um negócio que eu só aprendi na prática, certo? Tudo isso que eu falei, assim, foi do que eu aprendi estudando. Agora, quando você vai pôr a mão na massa, é outra vida, é outra história. O jogo muda, certo? Toda vez que eu fui configurar, tem uma metodologia que você configura o controle de tração para o máximo desempenho, para você achar o sleep ótimo. Você faz através de testes e você descobre o sleep ótimo, mas toda vez que foi o que eu acabei usando de controle de tração. Olha só que negócio louco, cara. Cara, quando eu comecei a trabalhar com isso, cara, o meu sonho era olhar login de controle de tração, cara. Porque era um negócio que não tinha nas injeções nacionais, eu só ficava vendo em paper. Cara, quando eu consegui o primeiro log que tinha 4 velocidades de roda, eu fiquei louco, ficava olhando, ficava criando canal matemático, não sei o que, papapá. Daí quando eu falei, putz, fiz um puta de um esquema para chegar no sleep ótimo, fiz o maldito do sleep ótimo. Você tem ideia por que eu não trabalhei no sleep ótimo, cara? Não sei. Antes de Talvez falar, deixa eu dar o uma lida controle no que a ficasse. galera. Pode Deixa eu só dar falar. uma lida no que a galera falou. Tá aí uma dificuldade de fazer controle de tração com corte de ignição do motor monocilíndrico. Com certeza, Pedro mandou bem. Para a galera que não entendeu o que ele falou, né? No motor monocilíndrico, você daí o controle não vai ficar tão suave, porque quando você meio que cortar uma ignição, você acaba, né? Pensa, estou num 4 cilindros, eu cortei um cilindro no ciclo, você vai ter 75% de torque, né? Você vai cortar 25% no ciclo. Sim. Se você tem um motor 12 cilindros, fica até melhor, você tem um negócio mais sensível quando a gente analisa o torque no ciclo. Monocilíndrico fica um negócio meio grossão, né? Sim, ele meio que corta de uma vez, né? Tem uma redução muito bruta do torque. Isso aí. Glaucio falou, desligando os cilindros, esse aí combustão acumularia no escape. Se sim, isso muda o lambda? Uma pergunta bem importante do Glaucio, que a explicação é longa, mas se eu for entrar nessa explicação, vai ficar meia hora. Se você desliga os cilindros, certo? Você corta ignição, não teve ignição naquele cilindro,
todo o combustível vai entrar para dentro do motor, todo o combustível vai sair para o escape, o lambda vai medir e vai ficar rico, certo? Errado. De maneira rápida, lambda não mede combustível. Lambda mede ar residual. Não interessa Sim. que o combustível está passando lá. O que vai passar ar que entrou também e não queimou. Lambda vai medir pobre, mesmo que tenha combustível jorrando no escape. Sim. A não ser que tudo na prática sempre existe, né? Isso eu sempre falava, e daí até que eu vi na prática um detalhe seguinte, cara, se tiver motores, você está num nível absurdo de boost, com uma temperatura de exaustão muito alta, é possível que acabe queimando no escape esse combustível, e aí mede rico, certo? Legal. Mas é uma condição extrema, que eu vi uma vez só na vida. O William falou que no motor 1432 para gerar menos vibrações, ou um 342. NC Chicote, citando a arrancada, a diferença em alta, pois o pneu que largou mais baixo fica cheio. Isso que o NC Chicote falou é muito importante, dando diferenças entre as velocidades. Isso que o NC Chicote é animal. Tem muita diferença nessa parte, na arrancada, de calibragem de pneus, certo? Sim. Para a galera que não é dessa área, imagina o seguinte, o pneu de não tração, ele empurra o carro para trás praticamente, ele faz atrito no asfalto. Por isso que a galera usa o mais fino possível e enche de pressão lá dentro, para minimizar o atrito. Perfeito? Uhum. E o pneu traseiro, os caras geralmente usam uma calibragem bem baixa, que é para otimizar o slip, certo? Então, isso já gera uma diferença alta, porque tem outra variável. O pneu num carro de arrancada, o diâmetro efetivo dele varia muito, certo? Varia muito. Você vê Ainda um mais se pneu... é pneu diagonal, né? É muito comum ver foto daqueles dragster top fuel. No final da reta, o pneu do cara tá gigantesco. Exatamente, exatamente. Então, isso acaba afetando a medição de velocidade, certo? Então, Sim. o seu slip ideal muda totalmente porque sua medição de velocidade oscilou, perfeito? Então, sua medição de velocidade tem um grande erro, certo? Imagina, o diâmetro do pneu aumentou e o diâmetro do pneu entra na conta para calcular a velocidade, certo? Para quem não entendeu isso, a ECU mede rotação da roda. É o que ela mede. Agora, para você chegar em velocidade, você precisa do diâmetro do pneu, certo? Então, vamos lá. Cara, falta 2 minutos para acabar, para cortar a live. Então, eu vou contar na outra parte da live, daqui a pouco, por que eu quase nunca usei o ajuste de slip ótimo nos carros de corrida. Sim. Certo? Beleza. Galera, mais alguma dúvida aí sobre o assunto? Vamos ver se eu esqueci de responder alguma pergunta. Sobre corte de combustível, tá? Você pode usar corte de combustível? Pode. Pode sim. Depende muito uma de maneira, como... né? É uma maneira. Depende muito de como você está configurando o seu controle de tração. Uma dúvida muito grande da galera é o seguinte, tá, mas quando eu corto o combustível, não vai ficar pobre? Entenda, você não está diminuindo o combustível de maneira que você vai ter uma combustão pobre no seu motor. Você está cortando o combustível de maneira que você não tem combustão por falta de ignição do motor. Qual é o melhor? Depende do seu projeto, você tem que testar. Isso depende de todo aquele negócio de poça de combustível que a gente já falou. Às vezes você faz por corte de combustível, na hora que volta ele dá um buraco. Então, Sim. às vezes você faz por corte de ignição, na hora que volta dá um buraco também. Então, é algo que você tem que testar de fato, certo? Um exemplo que eu pensei agora, por exemplo, se você tem um carro que é muito limitado em EGT, sei lá, você usa o corte de combustível.
Certo, mas se você cortar a ignição, É verdade. você não vai subir o EGT. O problema do EGT é quando você atrasa o ponto. Mas agora, se você